pessoal, voltamos aqui, vamos finalizar nosso último bloco da aula. Estamos aqui procedendo à leitura, infelizmente tem que ser leitura dos incisos aí que tratam sobre a dispensa, situações de dispensa da licitação. Paramos no inciso 15, que dizia respeito à aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Agorinha, talvez não nessa aula, mas na outra, a gente vai ver as hipóteses de inexigibilidade de licitação. Aquelas vocês terão de decorar. O que não foi inexigível será o que? Dispensável. Então, como são menos hipóteses, no caso de inexigibilidade, preferível memorizar aquelas que aí o restante, eventual cobrança de certames, são hipóteses de dispensa. 16 fala para impressão de diários oficiais, formulários padronizados de uso em licitação, lições técnicos oficiais, bem como para prestação de serviço de informática, pessoa jurídica, direito público, interno, órgãos e entidades que integrem a administração pública criados para esse fim específico. 17. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional e estrangeira é necessária manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Inciso 18. Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas, tropas, e seus meios de deslocamento, quando em estrada eventual de curta duração em portos, aeroportos, localidades diferentes, suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, desde que seu valor não exceda o limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23. Inciso 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Inciso 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 21. Para aquisição e contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitada no caso de obra e serviço de engenharia a 20% do valor que se trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. Voltem lá e vejam qual que é esse valor e escrevam o valor máximo aí junto ao inciso. Inciso 22. Na contratação de fornecimento de suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado segundo as normas de legislação específica. 23. Na contratação realizada por empresa pública e sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas para aquisição, alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 24. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais classificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para as atividades contempladas no contrato de gestão. A União, no caso, ela pode contratar com prestação de serviço de organização social para as atividades contempladas no contrato de gestão. Pode contratar com dispensa de licitação. 25. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica ou para agência de fomento para transferência de tecnologia e para licenciamento de uso ou de exploração de criação protegida. Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos na forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público com convênio de cooperação,
Nesse caso aí é dispensável a licitação, né, após celebração de contrato de programa entre entes da federação ou com entidades da administração indireta para a prestação de serviços públicos na forma associada nos termos do autorizado em contrato em consórcio público ou em convênio de comparação, pela parceria entre os entes federativos. Inciso 27, na contratação de coleta, processamento, comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais, saúde pública, que deveria ser muito praticado no âmbito dos municípios, né, incentivar a coleta seletiva. Inciso 28, para o fornecimento de bens e serviços produzidos e prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designado por autoridade máxima do órgão, ou seja, aquele pesquisador que desenvolveu algo extraordinário que pode auxiliar o país de forma tecnológica na defesa nacional, permitido, né, a dispensa de licitação. 29, na aquisição de bens e contratação de serviços para atender os contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. 30, na contratação de instituição ou organização pública ou privada com ou sem fins lucrativos para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural da Agricultura Familiar e na Reforma Agrária instituído por lei federal. 31. Nas contratações visando o cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973 de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. Inciso 32. Na contratação em que houver transferência da tecnologia de produto estratégico para o SUS, Sistema Único de Saúde, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante etapas de absorção tecnológica. Inciso 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Inciso 34. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão de administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 32 desse artigo, e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência da lei, desde que o preço contratado seja compatível ao de mercado. E por fim, inciso 35, para a construção e ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação grave e iminente risco à segurança pública. Pegou fogo lá, rebelião, destruiu a prisão. É caso, né, de dispensa da contratação para erguer um novo presídio. Por fim, tem os parágrafos, né? Parágrafo 1º, dos referidos em incisos 1 e 2. Os percentuais referidos no inciso 1 e 2 desse caput deste artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia e fundação qualificados na forma da lei como agentes executivos. Parágrafo 2º. Limite temporal de criação do órgão ou entidade que entregue a administração pública estabelecido no inciso 8, caput deste artigo, não se aplica aos órgãos e entidades que produzam produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 8.080 de 90, conforme elencados no ato de direção nacional do SUS. Parágrafo 3º. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do caput
quando aplicada a obra e serviço de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos por regulamentação específica. Parágrafo 4º, por fim, não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9º à hipótese prevista no inciso 21 do caput. Inciso 21 do caput, só para que vocês não se percam, é a hipótese, né, em que a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, né, em 20% do valor que se trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. Beleza? Bem cansativa essa parte, mas leiam, certo? Deixa essa informação guardada no consciente de vocês, na consciência de vocês, porque na hora que estudar as hipóteses de inexigência, né, inexigibilidade da licitação, vai ficar mais fácil, né, saber quais são as dispensas. E não é obrigado a decorar isso aqui não, tá? A gente efetuou essa leitura para que o cérebro da gente, né, absorva e processe, fazendo um comparativo com as hipóteses de inexigibilidade da licitação. E aí tem algumas orientações que o material nos traz acerca da dispensa da licitação, que são entendimentos normativos da Advocacia Geral da União, que devem ser falados. São as instruções 11, 12, 13 e 14, que dizem o seguinte: na 11, a contratação direta com fundamento no inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitação exige que concomitantemente seja apurada a situação emergencial que foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei. Que são os casos que a situação emergencial teve um culpado, tá? Não é o nosso caso agora, a não ser que se comprovasse, né, que tivemos um culpado nessa calamidade que está ocorrendo aí a nível mundial. A instrução normativa do inciso 12. Não se dispensa licitação com fundamento no inciso 5 e 7 do artigo 24, caso a licitação fracassada ou deserta tenha sido realizada na modalidade convite. Foi feito convite, ninguém apareceu, né? Não é a hipótese de se insistir, né, na dispensa da licitação. Orientação número 13, finalizando. Empresa pública ou sociedade de economia mista que exerce atividade econômica não se enquadra como órgão de entidade que integra a administração pública para os fins da dispensa da licitação com fundamento no inciso 8 do artigo 24 da Lei de Licitação. Olha só, isso aqui é importante, hein? Empresa pública ou sociedade de economia mista que exerce atividade econômica não se enquadra como órgão ou entidade que entrega a administração pública para os fins de dispensa de licitação com fundamento no inciso 8. Exemplo, Caixa e Banco do Brasil, né, não enquadra como órgão ou entidade da administração pública para os fins da dispensa da licitação, né, com fundamento no inciso 8 do artigo 24. Qual que é o inciso 8 do artigo 24? Vamos voltar lá, só para vocês não perderem o time. A aquisição por pessoa jurídica, direito público interno, os bens produzidos, os serviços prestados pelo órgão ou entidade que integra a administração pública tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, seja dispensável licitação dispensável licitação para aquisição por pessoa jurídica, direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei, ou seja, qualquer órgão da administração pública, desde que não seja, né, empresa pública ou sociedade de economia mista que exerça, né, atividade econômica, nos termos da orientação número 13 da AGU. Para finalizar, a orientação número 14, os contratos firmados com fundações de apoio com base na dispensa de licitação, previsto no inciso 8, no inciso 13
do artigo 24 dessa lei devem estar diretamente vinculados aos projetos com definição clara do objeto, com prazo determinado, sendo vedadas a subcontratação, a contratação de serviços contínuos ou de manutenção e a contratação de serviços destinados a atender às necessidades permanentes da instituição. Beleza, acabamos de ver a aula 3, bem desgastante, as hipóteses de dispensa da licitação. Próxima aula, aula 4, né? A gente finaliza a licitação. Vai falar na aula 4, né? Sobre as hipóteses, né, de inexigibilidade da licitação, né, a licitação vedada ou proibida, a licitação dispensada, a responsabilidade por superfaturamento, os crimes previstos na lei de licitação, né, e sobre o regime diferenciado de contratações públicas. E aí a gente, passada essa próxima aula, a gente começa, né, os contratos administrativos. Beleza? Fiquem com Deus, tá? Estudem o material, resolvam as questões e até a próxima. Beijo e obrigado. Fica com Deus.